Olá pessoal, dando continuidade à lista de exercícios sobre resoluções de sistemas aplicando a regra de Cramer, agora temos esse sistema. Eu já coloquei aqui que o x é o determinante de x dividido pelo determinante e o y é o determinante de y dividido pelo determinante. Quando eu falo determinante, quer dizer que eu estarei utilizando esses elementos para calcular o determinante da matriz. Então, montando a nossa matriz de ordem 2, primeira linha e primeira coluna, 1/3. Primeira linha e segunda coluna, menos meio. Pois quando não tem nada na frente do x e do y, temos o número 1. Daí, 1/3 e menos 1/2. Da outra equação temos, na segunda linha e primeira coluna, quando não tem nada na frente do x, temos o número 1. Estou copiando o sinal de menos e na frente do y temos o número 2. Então, está montado a nossa matriz. Agora, calculando o determinante dessa matriz, multiplico os elementos da diagonal principal. Menos 2 vezes 1/3 dá menos 2/3. Menos os elementos da diagonal secundária. 1 vezes meio dá meio. Os denominadores são diferentes, então eu devo tirar o MMC, que dá 6, e 6 eu divido por 3, que dá 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então o resultado do determinante desta matriz é menos 7/6. Agora, calculando dx, o determinante desta matriz é igual. No lugar da coluna de x, substituímos pelos termos independentes, meio e zero. A coluna do y eu copio normalmente meio e menos 2, como eu fiz aqui. E assim ficamos com menos 2 vezes meio, dá menos 2 meios, que é a mesma coisa que menos 1, pois 2 dividido por 2 dá 1. E aqui 0 vezes meio dá 0, menos 1 mais ou menos 0 vai dar o próprio menos 1, por isso eu parei por aqui. Agora calculando dy, dy é igual a coluna dos elementos onde aparece o x, eu copio normalmente 1/3 e 1. Na coluna do y, agora eu substituo pelos termos independentes, que é o meio e o zero. Diagonal principal, 0 vezes 1/3 dá 0, nem preciso colocar aqui. A diagonal secundária é negativa, então menos 1 vezes meio dá meio. Então eu posso falar que o d é igual a menos 7/6, o dx é igual a menos 1 e o dy é igual a menos meio. E agora eu substituo na fórmula, inicialmente encontrando o valor de x. X é igual, o dx vale menos 1. E esse menos 1 eu devo dividir por menos 7/6. Divisão de fração, conservamos o primeiro, que é o 1, vezes o inverso da segunda fração. Inverso de menos 7/6 é menos 6/7. Regra de sinal, menos com menos dá mais, e 1 vezes 6/7 dá 6/7. Então aqui eu posso colocar 6/7. Agora calculando o y. O y é igual ao dy, que é menos meio, dividido por d, que é menos 7 meios. Novamente, divisão de fração, copiamos a primeira, meio, vezes o inverso da segunda. O inverso de 7/6, 6/7. Era negativo, continua negativo. Menos com menos dá mais. Aqui eu vou estar simplificando por 2 e por 2, e aqui fica valendo 3. 1 vezes o 3 dá 3. E aqui, como ficou valendo 1 também, 1 vezes 7 dá 7. Então aqui, 3/7. Então, solução ou conjunto verdade é o par 6/7 e 3/7. Eu espero que a explicação tenha ficado clara. Um ótimo estudo a todos e até a próxima aula. E se por acaso você quiser tirar a prova real, basta pegar esse valor e substituir onde tem o x e esse valor onde tem o y. Com certeza, após efetuar essas operações,
chegarão nesse resultado. E devemos proceder da mesma maneira na segunda equação.